Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Walter Maciel, um dos maiores CEOs aí do Brasil, uma das maiores gestoras, que é uma fusão, né, da Azimut, que é uma gestora gigante italiana, com a Quest aqui no Brasil, que aconteceu em 2015. 2015, em abril. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui contigo. Eu que te agradeço. Eu queria que tu falasse primeiro um pouquinho mais pro pessoal sobre essa história da Azimut, sobre como ela chegou aqui no Brasil, fundiu com a Quest, sobre um pouco da tua história também, para depois a gente entrar no que o pessoal quer saber realmente, que é a questão do cenário econômico, o que vai acontecer no que vem, quer saber das tuas previsões. Bom, espero poder responder isso tudo. Eu sou economista de formação, me formei na PUC do Rio de Janeiro e comecei a militar no mercado financeiro em 91 no Banco Safra. Fiquei 4 anos, depois fui contratado pelo antigo, famoso Banco Garantia, fiz uma carreira lá de mais de 10 anos, o Banco Garantia acabou sendo adquirido pelo Credit Suisse. Para quem conhece o Banco Garantia, os sócios acabaram sendo os donos hoje da Budweiser, da Kraft, da Burger King, da Ambev. E em 2006 recebi o convite para me associar com a Quest Investimentos, estou desde então lá. E em 2015 fizemos essa associação com a Azimut. A Azimut é a maior gestora da Itália, tem 50 bilhões de euros, 170 bilhões de reais sob gestão, uma das maiores gestoras da Europa, e identificou na Quest o parceiro ideal para fazer a sua expansão aqui para o Brasil. O nosso negócio é um negócio interessante. Nós temos um contrato de longo prazo, inicialmente até 2021, tenho certeza que vamos renovar por um prazo muito mais longo, com total independência na gestão da empresa e dos negócios, e na gestão dos fundos também. Então eu posso dizer que nós somos uma empresa totalmente independente, mas que temos o apoio de um gigante com presença em 16 países como a Azimut. Bom, então vamos falar do que interessa aí para o investidor, que é o cenário para 2018, que com certeza vai ser um dos mais conturbados aí para a leitura, desde aí de 2011, 2012, enfim. O que eu queria saber de ti é qual a visão da Azimut para o ano que vem. É diversificação? É mais renda variável? É mais renda fixa? Enfim, o que vocês estão enxergando? Até porque eu acredito que ano que vem a gente vai ter uma das menores taxas de juro real desde a criação do Plano Real, ou, como você mesmo falou, da história moderna do Brasil. Então talvez a gente tenha aí uma taxa de juros, é muito provável, taxa de juros real abaixo de 3, e o investidor que é conservador, que passou por uma primeira grande migração do investidor brasileiro, que foi sair do banco, ir para o tesouro direto, começar a investir em fundos. Eu acho que agora vai ter que ter uma segunda grande migração se quiser manter o resultado. Então eu queria que tem um processo de aprendizado aí. Não Exato. Quero que tu fale um pouquinho mais para a gente sobre a visão de vocês, para a gente debater aqui. Com certeza. Primeiro, eu vou te contrariar. Eu estou já faz bastante tempo com um cenário muito positivo e muito, pelo menos para mim, é muito claro. A Quest tem implementado esse cenário nas suas posições, nas suas carteiras, e eu tive um desafio interessante esse ano. Uma semana depois das denúncias daquele áudio, suposto áudio com o presidente Temer, etc., o Valor Econômico me pediu para fazer a coluna do gestor. E ali tinha um desafio, os mercados estavam caindo mais de 20%, todo mundo bastante ansioso e com medo do cenário. Somente o investidor iniciante que está voltando agora para suas atenções para o mercado mais agressivo. Exatamente. E quem procurar o meu artigo ali vai ver, ali eu cravei. E a gente vai botar aqui embaixo do vídeo ali para a gente ler esse artigo. Vamos botar o link. Eu cravei ali que eu continuava vendo um ambiente muito construtivo de longo prazo e, mais do que isso, o que você está dizendo, uma transformação no mercado de capitais brasileiro. Então deixa eu tentar justificar essa minha visão, que eu continuo tendo e estou ficando progressivamente mais otimista. O Brasil mudou muito nos últimos 25 anos. A combinação de Fernando Henrique Cardoso com o Lula foi muito benéfica para o Brasil. Evidentemente, se você trocasse a ordem, eu acho que podia ter dado um desastre. Mas o governo de Fernando Henrique foi um governo que primeiro estabilizou o país, acabou com a inflação, trouxe o Plano Real, e depois conseguiu fazer diversas reformas, privatizações, criação de agências reguladoras e, por fim, o mais importante, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que colocou estados e municípios com um orçamento equilibrado. Imagina esse país do tamanho que ele é, com municípios, milhares de municípios e estados, cada um fazendo seu próprio déficit. A gente já está numa situação complicada. Mas o governo Fernando Henrique, apesar de ter dado um ganho de renda para a população muito grande, instantâneo, dobrou a renda da população com o Plano Real, passou por 6 anos de crises internacionais. E numa época que o Brasil ainda era muito frágil, não tinha reservas internacionais. Então foi um governo que nos últimos 6 anos acabou não trazendo crescimento. A população se cansou e pediu uma mudança. Veio o Lula. Veio o medo dos mercados que o Lula implementasse o que o PT dizia na época que iria fazer.
Lula acabou mantendo a política econômica, trazendo Meirelles, Palocci, e acabou tendo anos de administração econômica muito responsável. Junto com isso veio o bônus da China, um boom de preços de commodities, e o Lula conseguiu passar renda para a população. Eu não estou aqui fazendo uma análise política, apenas econômica dos fatos. Essa combinação dos dois fez com que, num cômputo geral, a população brasileira migrasse de 63% das classes D e E para apenas 30% hoje. Hoje a grande maioria da população brasileira é formalizada, tem conta no banco, acesso a crédito e, mais do que isso, paga impostos. A visão do cidadão para o governo mudou. Não é mais qualquer migalha me interessa. Eu pago imposto, eu quero serviços de volta. E acho que por isso que a gente teve, em 2013, aquelas revoltas na rua. Não foi por 20 centavos uma tarifa de ônibus. Então o que eu acho é que o brasileiro está ficando mais conservador, não ideologicamente, não é porque ele leu livros de direita, ou Mises, ou etc. Ele está preocupado com o bolso dele, com melhor qualidade de vida, com bons serviços públicos. E eu acho que isso vai empurrando a agenda do país para a direção certa. Se a gente lembra, com todos os equívocos que o governo Dilma fez, e fez muitos, colocou o país em risco, de novo não é uma opinião política, Dilma Rousseff acabou sendo impeachment no momento em que tentava passar uma reforma da Previdência e que, através de Joaquim Levy, tentava implementar uma disciplina fiscal muito grande. Meio atrasada. Muito atrasada, por um rombo que ela mesma criou, mas o diagnóstico de que uma reforma da Previdência é necessária, que tem disciplina fiscal, já estava ali, é consensual. O que o governo Temer vem fazendo desde que entrou foi seguir essa agenda, mais do que isso, aprofundar ela com coragem, vender ativos estatais, controlar as contas públicas, colocou o teto de gastos, aprovou a reforma trabalhista, liberou a Petrobras de não ser obrigada a investir no pré-sal, colocou uma administração profissional e agora finalmente tenta passar a reforma da Previdência. Tudo isso fez com que o ambiente macroeconômico acabasse possibilitando esses juros baixos. Eles não estão acontecendo por causa só da recessão, principalmente por causa de boa política pública. Então, o que eu acho? Nós vamos entrar no ano que vem crescendo 3, 3,5%. Eu acho que é o PIB de 2018. 3, 3,5%. Então, 3, 3,5%. Com inflação a 3, 3,5%. Com juros a 6,5%, no máximo 7%. Desemprego que era 15% caindo para 8%. Inflação que era 11% caiu. Juros vieram de 14,25%. Você pode falar o que quiser do governo, mas chegar no meio do ano que vem e pregar que você vai fazer uma agenda econômica completamente diferente vai ser muito difícil. E por fim, isso é importante, os estados e municípios estão numa situação financeira dramática. O financiamento de campanha privado foi proibido. O único agente que hoje tem a caneta para liberar verbas para projetos, para atender as demandas da base parlamentar, é o governo federal. Depois que as denúncias passaram, é natural que a base parlamentar se reagrupe em torno do governo. E isso faz com que o governo tenha a capacidade de estar tentando, nesse momento, passar a reforma da Previdência. Recentes movimentos de candidatos que tinham sido alçados com chance, como Luciano Huck, Dória, acabaram passando, e a gente vê movimentos do Alckmin, do PSDB, em direção ao governo. Eu acho que é natural que ano que vem a gente tenha a eleição de um candidato que dê continuidade a essa agenda. E isso me deixa muito otimista com os mercados. Sim, não, eu concordo, mas assim, a gente tem uma questão muito que ainda está, que é um fantasma gigante, que fantasma não, porque ele é real e está aí, que é o déficit. Sem dúvida. E não passando a reforma da Previdência, o Meirelles vai ter que se virar nos 30 para implementar medidas em 2018 para tentar controlar esse rombo, que ele até falou ali em cortar o abono, né? Sim. Que geraria 20 bilhões. Então, assim... essa é uma parte crucial. Que é ele continuar, mesmo com a não... Você tem um governo muito grande e o tamanho das contas públicas é muito grande. Com uma equipe de primeiro time, uma equipe criativa, que está prestando atenção às coisas certas, de gente muito boa, que hoje a gente tem, e a equipe do ministro Meirelles é fantástica, mas assim como o Pedro Parente na Petrobras também mas temos hoje uma equipe muito boa. Olhando para as coisas certas, tem muito lugar para mexer. Apesar da gente ter hoje quase 85% das receitas comprometidas para gastos obrigatórios, boa parte deles vem de gastos com pessoal, gastos com previdência. Tem muito onde mexer. O abono salarial é um dos recursos se não passar a reforma da Previdência. Quando a presidente Dilma assumiu em 2011, a gente tinha uma dívida pública perto de 55% do PIB. Hoje ela está caminhando para 85%
E se nada fosse feito, não fosse feita a PEC do teto dos gastos, a gente iria para cima de 100% do PIB em 5 anos. O que a gente tem que lembrar é que, primeiro, a gente tem 93 bilhões de reais de sobra ano que vem, sobra e não falta. Segundo, se a gente começa a colocar crescimento de 3%, esse crescimento faz com que a arrecadação federal cresça. E se a gente coloca juros de 7 ou menos, o serviço da dívida pública também é mais baixo. Então a gente começa a ver, se a gente tiver apenas a disciplina na boca do caixa, que essa dívida pública pode chegar a 85% e depois baixar para 70% do PIB em 4 ou 5 anos. Até 2024 falam que é a virada natural sem... Então nós temos 2 ou 3 anos para fazer a reforma da Previdência. No entanto, vou tomar um risco pessoal, e aqui não é a opinião da Azequest, é a minha pessoal. Aí acho que a gente dá opinião, né? Acho que a gente vai ter uma reforma da Previdência mínima, com idade mínima da Previdência e regra de transição. E eu acho que isso, primeiro, já coloca o déficit público fora dessa área de descontrole. E mais do que isso, depois a gente pode fazer algumas medidas provisórias para apertar um pouquinho o ferrolho e já deixar o meio de campo arrumado para o próximo presidente aprofundar essas reformas. E assim, tu acredita que em 2018, porque aprovar alguma coisa em 2018 ao meio de uma eleição, né? Vai começar a eleição, eles já não estão querendo se expor hoje, porque a maioria dos deputados que está lá, os caras querem a eleição ano que vem, apesar que eu acho que não vai vir, né, para a maioria deles. Mas em 2018 vai ser difícil passar mais projetos na Câmara. Tu acha que assim vai ter esse bom senso dos deputados que não está havendo agora com uma reforma da Previdência que é mais essencial ainda? Tu acha que ainda assim tem espaço para eles aprovarem? Eu acho que a gente tem agora dezembro e o comecinho do primeiro trimestre para passar a Previdência. Depois disso realmente fica complicado, mas o eleitor não lembra tanto disso. Até teve uma pesquisa do governo da FHC que tentaram levar para os deputados, mas eles não deram muita bola, né? Que não representou muito quando teve uma mini reforma. Não, o eleitor não lembra muito disso. E você tenta pensar nos parlamentares que você elegeu e em que medidas eles votaram, você vai ter dificuldade de se lembrar. Com certeza. Agora, se o governo liberar verbas para eles entregarem os projetos que eles prometeram à população, aos constituintes, aí sim, isso vai ser lembrado. Então, acho que tem um jogo político aí, e, de novo, sem entrar aqui em opiniões políticas, ou se alguém é bom ou ruim, ou ética, você tem um governo hoje que, do ponto de vista da negociação política, é muito hábil. E, mais do que isso, não impõe, ouve os parlamentares, pergunta, dialoga, conversa. Então, acho que a chance de passar algo é grande. A segunda coisa é que eu acho que o governo atual não tem hoje, pelo menos, pretensões de reeleição. Com a impopularidade, isso parece uma possibilidade remota. 4, 5%. Então, o que é interessante hoje é deixar um legado a longo prazo, de que arrumou o país. E mais do que isso, é evidente que para as forças hoje vigentes, é interessante que alguém dê continuidade a esse projeto, né, em consonância com eles. Então, para eles seguirem no governo. Né? Por isso é tão importante passar essas reformas e entregar o país crescendo. De novo, a população vai para a rua e grita e briga, principalmente quando as condições econômicas estão muito adversas. O país crescendo 3,5% ano que vem, a gente pode ter uma surpresa desse governo acabar o ano não tão impopular. E aí ter a condição de eleger. Hoje, me parece que os candidatos mais óbvios são o governador Alckmin, por toda a experiência e pelo tamanho do estado de São Paulo, e até mesmo o ministro Meirelles, porque quando você tem a economia crescendo muito, as chances do agente dessas mudanças, ou de quem é percebido como o agente dessa bonança, desse crescimento, aumenta. De qualquer forma, não acho que é um cenário onde alguém vai chegar e falar, tá vendo? Tudo que está aí está errado, eu quero fazer tudo diferente. Vai ser um momento de crescimento, de otimismo, de redução do desemprego. E por último, eu queria tocar num assunto que você levantou, que são os Estados Unidos. O presidente Trump foi eleito com uma plataforma muito agressiva para o Brasil. Um país que está tentando arrumar as contas públicas e começa a ver um ambiente de juros muito altos lá fora, vai ter muito mais dificuldade, porque é muito mais difícil se financiar. Mas o que a gente viu é que o presidente Trump começou querendo implementar uma agenda parecida com o que foi implementada, tentou se implementar no Brasil em 11, 12, 13, 14, que é protecionismo comercial de um lado e do outro lado expansionismo das contas públicas investindo em infraestrutura. Isso é perigoso porque gera inflação dos dois lados. Protecionismo comercial, você para de comprar coisas da China e mercados emergentes para vender coisas americanas muito mais caras, e expansão das contas públicas em infraestrutura ia gerar descontrole fiscal. E hoje o presidente Trump está muito mais preocupado em se manter no cargo,
com todas as confusões que ele se meteu, com as denúncias de interferência russa nas eleições. Então, esse risco foi afastado. E a gente vê nos Estados Unidos um desemprego cada vez menor, só que os salários não sobem. A inflação americana muito abaixo do que... Vários gestores importantes, inclusive brasileiros, 2, 3 anos atrás, falavam de juros nos Estados Unidos de 4,5%. Quase todo mundo quebrou a cara, né? Então, 2,5%. Porque tem uma ruptura tecnológica acontecendo e vocês têm sabido explorar muito bem esses novas mídias, mas tem nos Estados Unidos uma substituição de trabalho humano por tecnologia e isso faz com que a produtividade aumente e, evidentemente, que o custo do trabalho diminua. Então, o que a gente vê hoje é um ambiente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, de juros baixos por falta de inflação. Então, e a economia... Isso fala em 2018 ou no médio prazo? Vocês já está ocorrendo, mas acho que no médio prazo é uma tendência. A China não colapsou como se previa, nós nunca achamos isso. A China sempre disse que ia chegar a 2020 crescendo próximo de 5%. A gente continua achando que essa é uma tendência. Aí você vai falar, puxa, mas crescia 12%, hoje está crescendo 6,5%, um pouco mais, vá para 5%. Mas é uma economia 5 vezes maior do que na época que crescia 12%. Então a contribuição que ela faz de crescimento ao mundo é muito maior. Então acho que a gente está num ambiente muito favorável. E isso vai trazer para o nosso investidor oportunidades. Já. Então daí, pegando 2 pontos já, primeiro, Estados Unidos, descartado, então, na opinião da Invest, inflação baixa, o juro não vai ser tão agressivo no médio prazo. China, o novo presidente vai continuar tocando ao mesmo tipo de agenda, não tem nenhum tipo de crise lá com investimento em infraestrutura imobiliária. A China ela tem um desafio, ela sabe que a quantidade consumida pelos Estados Unidos, principalmente no começo do século XXI, na primeira década, é insustentável a longo prazo. Os Estados Unidos, pré-crise 2008 e hoje, são países diferentes. Então, o dinheiro disponível, a propensão a consumir mudaram. Então, a China sabe que tem que substituir esse excesso de demanda que vinha dos Estados Unidos pelo consumo doméstico. Isso é uma mudança cultural. O chinês continua poupando quase 70% do que ele ganha. Então, essa é uma transformação que leva tempo. Mas eu não vejo a economia chinesa colapsando. Pelo contrário, eu vejo ela convergindo lentamente com um crescimento muito mais adequado à segunda maior economia do mundo. Legal. Europa também saindo do momento ali de... estão voltando a crescer forte, né? A Europa não tem nem o que falar, né? eu diria que a história do escritor americano Mark Twain, né? Quando os jornais publicaram que ele tinha morrido, e aí um jornalista encontrou ele falou, olha, os rumores da minha morte são um pouco exagerados. Eu acho que em relação à Europa, a gente começou o ano com o risco de a França cair na mão da Le Pen, da Holanda e Dinamarca ter eleições radicais de direita, da chanceler Merkel não se reeleger na Alemanha e basicamente do euro colapsar e ter uma ruptura, né, na União Europeia. E o que a gente viu foram resultados todos antagônicos a essas previsões. O que a gente vê é a Europa voltando a crescer moderadamente, não há uma economia extremamente competitiva, tem uma população já envelhecida, então a gente não vai ver muito mais do que isso, que é bom para a gente, cresce, mas não cresce exageradamente para provocar um aumento de juros no mundo. Legal. Quero voltar aqui para o Brasil só para a gente fechar essa parte mais de macroeconomia, para depois você entrar aí no que você acha de fundos, de produtos de vocês para passar por esse cenário. A gente falou ali em cenário de juro real baixo, para o ano que vem, que é abaixo de 3%, praticamente certo, está chancelado isso. Vocês veem que já aconteceu uma queda do juro estrutural para carregar esse juro baixo por um prazo maior. Eu acredito que em 2019 já é meio óbvio que a gente vai ter que dar uma corrigida na Selic, mas queria saber se você acredita que a gente vai ver juro a 2 dígitos ou se a gente vai ter finalmente um cenário de juro baixo por um prazo maior no Brasil. Na minha hipótese principal, que é a continuidade dessa agenda econômica pelo próximo presidente, o que você pode ver é o mercado manter os juros tão baixos quanto eles estão previstos para o ano que vem. Porque imagine o seguinte, imagine um candidato que é eleito com um mandato para continuar essas reformas, que diga que vai aprofundar a reforma da Previdência, que vai continuar reduzindo o tamanho do Estado. É só você ter um mínimo de habilidade política para mostrar para a população que quando você tem toda essa grita contra a corrupção, como é que a corrupção se dava? Através das estatais. Então vamos tirar o brinquedo da mão da criança e aí a gente vai fazer com que a economia seja muito mais produtiva e que o político tem que se preocupar em entregar projetos e não ocupar cargos. Não é uma mensagem difícil de passar. Caso um cara desse seja eleito ano que vem dizendo que vai continuar isso tudo, o mercado vai achar o quê?
que é o contrário, que os juros vão poder continuar baixos por mais tempo. Mas e mesmo com um crescimento de 3, 3,5, se isso se mantiver, eu acho que mesmo assim a inflação não vai ser pressionada. Depende da agenda. O que a gente precisa, a gente tem hoje um misto, né, e o governo Temer fez isso, de atuar de um lado para tirar o paciente da UTI, olhando para o lado fiscal, mas de outro lado para melhorar a produtividade do país. E eu acho que a reforma trabalhista afeta diretamente isso. A reforma trabalhista diminui a inflação estrutural do Brasil, ao baratear o custo de mão de obra terceirizada, tirar da CLT, etc. Se o próximo presidente tiver, e eu acho que vai ter, porque, de novo, o país mudou e a sociedade demanda isso. Se o próximo presidente tiver um olho para reformas microeconômicas, como, por exemplo, uma belíssima reforma tributária, diminuir o tamanho do governo, que vai parar de tirar esses recursos todos do mercado e liberar mais dinheiro para a iniciativa privada, fazer tratados comerciais com os países desenvolvidos que hoje nós não temos, facilitar a entrada de recursos estrangeiros. Tem uma série de coisas que pode ser feita, que pode fazer com que o Brasil tenha a longo prazo uma taxa de juros estruturalmente baixa. Porque por que nós temos juros tão altos? Todo mundo se pergunta. Por dois motivos. O governo absorve todos os recursos disponíveis na economia para financiar o déficit público, sempre. E segundo, nós somos extremamente ineficientes. Então, desde quando a gente tem uma reforma como a trabalhista, que diretamente afeta o mecanismo de formação de preços de inflação no Brasil? Foi o principal ponto do relatório do Banco Mundial, foi a nossa ineficiência em gestão de recursos, né? Isso, nós somos eficientes em tudo. A gente tem uma burocracia impossível, a gente tem a necessidade de registrar coisa em cartório, a gente tem que passar tudo por agência governamental, tudo demora muito tempo. Mas o legal é que quando você começa a endereçar coisas e vai tirando do caminho, então agora é previdência, passa isso, aí você vai para o segundo round, para o próximo passo. A gente está começando já hoje a olhar, e o governo atual está olhando para isso, para uma agenda microeconômica. E essa agenda tem que ser aprofundada. Então, dessa maneira, eu acho que o investidor ano que vem vai ter um desafio. O Brasil começa a acomodar em taxas de juros mais baixas. Se você for pensar... Uns 14 anos que vem caindo. Se você for pensar 1% do CDI no ano que vem, você fala, puxa, eu consegui 101 do CDI. Esse 1% do CDI no ano que vem, para R$1 milhão, você está dizendo R$700 a mais na sua conta, é muito pouco, para quem tem R$1 milhão investidos. Então o investidor vai ter um grande desafio, que é o quê? Diversificar o seu portfólio. E aí, a sua próxima pergunta é o que fazer? Qual a questão de produto? Para onde a gente diversifica, onde a gente vai focar as nossas atenções? Eu vou começar dizendo o seguinte, a gente vê muita gente de vez em quando falando, puxa, a bolsa está 75 mil, ela está cara. Que bolsa? Você vai comprar o índice Bovespa ou você vai botar o dinheiro com um gestor que está olhando para empresas que vão se beneficiar melhor desse cenário? Segundo, a gente está tendo duas grandes forças de mercado. A economia saindo de uma enorme recessão e voltando a crescer, e ano que vem deve crescer 3, 3,5%, e os juros baixando muito. Empresas que estão endividadas, que tinham que pagar juros muito altos pela sua dívida, eram dificuldade de financiamento, começam a se desalavancar, porque os juros baixaram muito. Na hora que a água começa a descer do nariz, você começa a achar valor onde não tinha. E segundo, a recuperação econômica está trazendo um aumento do consumo e aumento de vendas e de margem de lucro das empresas. Então, de repente, o que você achava que era caro, agora já não está tão caro. E pode parecer muito mais barato. A segunda coisa interessante é, desde que eu comecei minha carreira profissional, eu nunca vi um nível de exposição a ações tão baixo, seja por parte dos investidores individuais, os fundos de pensão, né, e os investidores estrangeiros. Hoje a indústria de fundos de renda variável é só 4,5% da indústria de fundos do Brasil todo. É um mínimo histórico. Assim como você falou, que eu disse que é o menor nível de juros talvez da história moderna do Brasil, é o menor nível de exposição a ações também da história moderna do Brasil. Então acho que ano que vem seja um quadro onde as pessoas vão ter que tomar risco. E isso pressupõe ir para fundos multimercados e para fundos de ações. A menos que você queira ficar com juros são 6,5%, você conseguiu 1% a mais do que isso, ou um pouco mais, em vez de 6,5% você vai ter 6,56%. Mas vai fazer muita tirando diferença. O capital de liquidez que vai ter que manter na segurança, também vocês têm produto para isso, né?
Sem dúvida, se você for olhar, a Previdência perdeu, a poupança, perdão, perdeu mais de 40% dos recursos, né, nos últimos 4 anos. Isso já é uma mudança do investidor olhando para alternativas. Eu acho da mesma maneira, viver buscando CDB de banco, ou o que aconteceu no último governo, que eram produtos incentivados, LCIs, LCAs, essa fase acabou. Então acho que isso vai forçar o investidor a ter que tomar risco. Evidentemente, tem que tomar com muito cuidado, tem aí um processo de aprendizado e educação financeira. Muito obrigado de novo, Walter. Obrigado a vocês, mesmo. É um prazer estar aqui e nos colocamos à disposição. Valeu, um abraço, turma. Um abraço.